E agora Melo traz aí sua crítica de mídia de hoje. Está contigo, Melo. Bom dia para você. Bom dia, Ivan. Fórum Mídias de hoje, dia 20 de dezembro de 2024. Vamos comentar sobre uma coisa importantíssima que aconteceu esta semana e que, no entanto, não virou primeira página em nenhum dos jornalões do Brasil. Como dizia o Roberto Marinho, muitas vezes o que é importante não é o que a mídia mostra, mas o que ela não mostra. Nós tivemos um caso absurdo aqui no Rio de Janeiro, em que os militares mandaram um recado através do Superior Tribunal Militar. Foram 257 tiros de fuzil na cara do Brasil, com a absolvição dos soldados que deram 257 tiros de fuzil e pistola em cima de um músico que estava com sua família, a mulher, o filho e o sogro. E todos eles foram condenados pela primeira vez a apenas de mais de 28, 30 anos de idade. O advogado recorreu e ontem eles foram absolvidos. É um absurdo completo. Mas vamos lá aqui dar um apanhado nisso. O Superior Tribunal acolheu o recurso dos 8 militares condenados pela morte. Aí, nesta quarta-feira, ele reduziu as penas para o máximo de 3 anos e 6 meses de prisão pela morte do catador Luciano. Já esse crime vai ser explicado aqui no próximo slide. E absolveu os 8 em relação à morte do músico Evaldo. Tá? Deixa eu voltar aqui, que eu apertei. Aqui, ó. Esse aqui foi o cidadão perigoso que os militares do Exército têm que situar a época. Isso aqui, o Rio de Janeiro estava sob intervenção. Quem comandava a intervenção aqui é o general Braga Neto. Exato. O famoso general Braga Neto, ele era o comandante da intervenção aqui. Então, o Rio de Janeiro estava vivendo a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, onde os militares estavam podendo tomar decisões policiais na cidade. Né? Esse daí é o músico Evaldo, que foi morto. Ele estava no carro com a esposa e o seu filhinho Davi, que também estava, felizmente, eles escaparam. O caso ocorreu em abril de 2019. Um comboio com 12 militares se deslocava do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada Escola para os apartamentos funcionais do Exército em Guadalupe, na zona oeste do Rio. No caminho, eles viram o roubo de um Honda City. O proprietário do carro foi rendido por uma pessoa armada e parte do grupo fugiu do local num Ford Ka. Os militares foram perseguir o carro, mas no caminho encontraram um outro Ford Ka semelhante àquele e aí agiram como se estivessem em guerra, né? Que é como eles costumam agir. Militar foi feito para guerra e não para policiamento de rua. O músico Evaldo Rosa dos Santos dirigia o veículo a caminho de um chá de bebê próximo à região. Ele levava no carro o sogro, no banco do passageiro, e a esposa e o filho de 7 anos e uma amiga nos bancos traseiros. 8 dos militares do comboio, confundindo os veículos, usaram fuzis para atirar contra o carro. O carro percorreu ainda cerca de 100 metros até parar. E aí, olha que incrível, um catador de recicláveis estava passando quando viu o carro com aqueles tiros todos, foi lá ajudar. Quando ele foi lá ajudar, mesmo desarmado, ele foi alvo de uma sequência de tiros de fuzil pelos mesmos militares e também foi morto. Então, foram 2 mortos, o músico dentro do carro e o catador que foi lá tentar ajudar. Aqui
temos uma juíza no Superior Tribunal Militar. A ministra Maria Elizabeth Rocha vai ser a próxima presidente do Supremo Tribunal Militar, vai assumir no ano que vem, e ela estava nesta sessão, votou ontem, anteontem, foi na quarta-feira, ela votou pela condenação deles. E voto bem diferente, dá uma expectativa de que ela, no comando, possa melhorar as coisas lá. Mas isso é um detalhe. Aqui ela é eleita para os próximos 2 anos. A Maria Elizabeth votou pela manutenção integral da condenação dos 2 militares de patente mais altas envolvidas na operação, o segundo tenente Ítalo da Silva Nunes, há 31 anos e 6 meses, e o sargento Fábio Henrique Braz, há 28 anos. A ministra sugeriu que os demais 6 acusados, todos soldados e cabos, deveriam ter as penas menores, de 23 anos e 4 meses, por não serem os comandantes da ação. Ela defendeu que o Tribunal Militar não podia acolher a tese de legítima defesa no assassinato de Evaldo Rosa, porque o músico não apresentava risco nenhum aos militares. Para a ministra, o argumento de que os militares confundiram as vítimas com os criminosos traduz os conceitos de violência institucional e racismo estrutural. Ambas as vítimas, Evaldo e Luciano, eram negras. O caso, palavras da ministra, revela a exacerbação das desigualdades sociais e raciais existentes, no qual o tratamento dispensado ao policiamento varia a depender da classe e fenótipo do indivíduo, já que, indubitavelmente, o comportamento e o agir policial não é em Ipanema e Leblon o mesmo em Guadalupe ou na Baixada Fluminense. Ela ainda destacou que as 2 vítimas não estavam armadas. Esse fato rechaça a narrativa de que a ação militar esquadrinha a reação à ameaça ou à ação de algumas vítimas. Os ministros apresentaram ainda 2 votos divergentes com penas que variavam de 10 a 16 anos. O resultado foi confirmado por maioria, com 8 votos favoráveis às reduções de pena. Bom, essa aqui é a família que os militares destruíram ao assassinar o músico. A Luciana comentou lá, deu uma declaração que não pretende recorrer da decisão. Eu vou conversar com os meus advogados, ela disse, mas eu prefiro encerrar aqui mesmo. Nós sabemos que no Brasil em que nós vivemos não existe justiça para pobre e para preto. Ficar tentando protelar, sofrer, seria só manter viva uma esperança de algo que não vai acontecer. Mas, Luciana, você não devia desesperançar desse jeito, porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Entendeu? É uma declaração muito, muito triste, né, Melo? Muito triste. Muito triste. Muito... É isso que eles querem incutir na nossa cabeça. É isso. Porque não é só esse julgamento, não é só a respeito do Evaldo. A mesma coisa os militares estão defendendo em relação ao golpe de Estado. Eles querem anistia. Foi anistiado o Bolsonaro, que ameaçava explodir bombas em quartéis. Ele foi condenado não pelas bombas, ele foi condenado porque mentiu no depoimento. E aquilo foi uma desonra, porque ele mentiu para os superiores. E, mesmo assim, a punição foi, olha, você sai, ele foi convidado a se retirar. É essa impunidade que eles ficam desenvolvendo e que a gente não pode permitir. Eu sei que é fácil falar, a dor quem sente é você, entendeu? Mas eu queria encerrar essa mensagem com uma letra do Paulo César, que é uma linda letra chamada Pesadelo, que tem muito a ver com a época da ditadura e com a mensagem que eles querem que a gente assuma e que a gente não deve
desistir nunca. Quando um muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí. O muro caiu. Olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo, horizonte. Abraço o dia de amanhã. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, Luciana, vai em frente. E era isso que eu tinha por hoje no Fórum Mídias. Muito bom, Melo, muito bom. Esse caso é um caso emblemático, né, sobre o os desastres que acontecem quando militares, né, do exército são colocados para fazer segurança, né? E você lembrou de uma coisa importante, Melo, que o Braga Neto era interventor de segurança no Rio de Janeiro, né? E o Braga Neto também era interventor de segurança no Rio de Janeiro quando a Marielle foi assassinada, né? Então vejam aí como as coisas acontecem, né? Quando um militar é colocado para tocar a segurança de um estado, acontece tudo o que não deveria acontecer, né? E de forma cruel, agora a justiça decide e mesmo com ele no comando, toda a investigação sobre o caso Marielle não deu em nada. O tempo inteiro que ele estava lá não aconteceu nada. Pelo contrário, provas foram destruídas, toda a parte de localização dos celulares, não é, que tinha que ter sido monitorada, foi perdida porque não foi... Quer dizer, foi uma investigação meia boca. Né? Não é a área dele, militar. O problema dos militares é que eles estão fazendo a coisa errada, eles são instruídos para as coisas erradas. Eles não têm que tutelar o país. Eles estão ao contrário, eles são servidores do país. Para isso, eles são armados. Eles estão aqui para salvar o país de alguma invasão externa, para proteger o país e não para nos tutoriar. Entendeu? Eles não estão aqui para tomar conta do brasileiro, não. Eles são para combater inimigos externos. E não ir para a Amazônia fazer exercícios junto com os exércitos dos Estados Unidos, para eles ficarem conhecendo toda a nossa... Eles mostram o terreno para, se eles invadirem, saber exatamente onde pode ir, qual a planta não pode comer, para onde está. É uma coisa de louco, é uma coisa de louco. Em vez de estar protegendo, eles vão para lá para perseguir os índios. Durante a pandemia, o Exército não entregou mantimentos e tudo para os indígenas. Os Yanomami morrendo lá, e o Exército não entregava. Precisou entrar o governo Lula, e aí a gente vê aquele horror a que estavam submetidos os Yanomami no governo Bolsonaro. Todos eles esquálidos, porque ninguém levava... Tinha lá medicamento, tinha lá nada. Porque tantos médicos... Eles são povo igual a gente, só que eles acham que não são, como mostrou aquele vídeo da Marinha. Eles acham que eles são uma casta, porque eles têm a justiça militar para cuidar dos crimes dele. Eles têm a formação militar, que eles decidem qual é, o que eles aprendem, o currículo deles é decidido por eles. Ficam aprendendo a mesma coisa, a mesma velha lição. Entendeu? O que eles contribuem? Eles ainda se acham que nós, o povo, temos que agradecer. Agradecer pelo quê? Eles são sustentados por nós, são funcionários nossos. Nós, os cidadãos brasileiros, contribuímos com o pagamento dos nossos impostos
para que eles tenham farda, casa, comida, arma, tanque, que eles querem usar contra nós. Eles pensam que a sociedade somos crianças, que eles nos tutelam. Não tem, sabe, não tem cabimento. Tem que ter uma virada nesse jogo aí. Os militares têm que estar ao nosso lado e do nosso lado, defendendo a nossa pátria, e não estar contra nós, nos tutelando. Bom, vamos com a Ana Prestes e uma notícia de última hora. Ana, o Mel fica com a gente nessa notícia. Vamos lá, Aninha. Sim, eu estava vendo ali uma notícia que surgiu lá no X, né, no perfil do Luiz Nassif, e o Luiz Nassif, ele conta que está próximo à identificação do cartel do câmbio, ou seja, aqueles agências, corretoras que deram o start, né, que começaram esse grande ataque ao governo e elevaram, né, fizeram com que também fosse um dos elementos, né, da elevação da alta do dólar, né? Então, ele fala o seguinte, que tem sinais evidentes da participação de pelo menos 3 grandes instituições, sendo uma estrangeira, ele nomina a JP Morgan, tem outras que ele não nomina, um grande banco comercial e um grande banco de investimento. Depois, não sei se você colocou na tela, a Zenha, ele também fala que o governo já tem os instrumentos para encontrar essas agências, né, e que a AGU já estaria atuando nesse sentido. E ele diz que por trás das manobras está uma nítida intenção de demover o governo da intenção, de novo, de tributar lucros e dividendos e instituir uma alíquota maior no imposto de renda do 1% mais rico. Então, isso também dialoga com aqueles outros artigos que nós trouxemos e a fala do Plínio aqui, né? O Plínio também está preparando uma matéria para fórum, viu, gente? Nesse sentido. Ou seja, eu acho importante trazer a Melo, o Ivan e a Zenha, porque não é possível... Peraí, eu fui tirar a tela e tirei o Zenha. Desculpa. Eu fui tirar a tela para a gente se ver aqui. Então, não é verdade que é uma coisa totalmente abstrata, é uma movimentação do mercado, que você não sabe quem foi que começou, onde que vai terminar. Tem materialidade, digamos assim, tem gente por trás dessa guerra econômica, desse 8 de janeiro financeiro que um dos nossos coronautas disse hoje. Justamente, essas coisas se combinam, né? E eu segurei o Melo, porque o Melo foi o primeiro a trazer, né? A gente hoje conseguiu, acho que, dar a quem acompanhou o programa essa ideia do 8 de janeiro financeiro com um forte apoio da mídia, né? O Melo foi o primeiro a trazer aqui a história da Folha de São Paulo, que dialoga muito com isso que a gente está vivendo. Eles estão batendo bumbo contra o governo. Eu queria um comentário seu, Melo, sobre essa questão, voltando ao livro que você resumiu, a partir de uma entrevista que eu fiz. Vou rolar um trecho bem pequenininho aqui, tá? A gente está quase no horário de encerrar o programa, mas dá tempo ainda de botar um trechinho para você comentar. Eu podia até não saber desses detalhes do achaque, porque eram coisas pontuais, mas... A Ana Paula Goulart, Melo, é uma das autoras do livro e você foi o primeiro a trazer este assunto aqui para fórum, né? Aí eu pergunto para ela, Ana Paula, como é que o Grupo Folha, que se tornou gigante, se beneficiou da ditadura? A gente não quer dar totalmente o conteúdo do livro, porque a gente quer que as pessoas comprem o livro, Ana Paula, e leiam a íntegra do livro, porque é só comprando o livro e se inteirando do conjunto é que você tem um entendimento melhor. Então, a gente quer entregar tudo, mas eu queria voltar àquele seu primeiro ponto. A Folha foi beneficiada pela ditadura, não? Economicamente. Eu acho que com certeza. É claro que essa parte especificamente da pesquisa, a gente tem muita dificuldade em, né? Você não encontra, como a gente brinca, você não encontra
batom na cueca. Né? Essa dimensão a gente não consegue mapear certinho. Olha só, a Folha fez isso e ganhou isso, né? Não dessa forma, mas a gente vê muito bem o crescimento dessa empresa. Como eu disse, eles vão comprando várias empresas falidas, né? O próprio jornal Folha era um jornal completamente falido naquele momento, quando eles compram do Damatino Ramos, e eles vão crescendo, modernizam o jornal, eu não falei, imprimem offset, um jornal pioneiro nisso, a distribuição de carros também, né, o crescimento da frota de veículos é impressionante, tudo está acontecendo em pouquíssimo tempo, marcado por isso, o livro mostra bem, marcado por negociações todas muito suspeitas, marcadas por muitas denúncias de fraude, denúncias de negociatas, denúncias de favorecimento. É aberta uma CPI para investigar o Grupo Folha nessa época. Então, não é a história do Grupo Folha, não é como ele conta, uma história de sucesso de um empreendimento econômico, mas é uma história marcada por muitas denúncias, por muitas suspeitas. O caso envolvendo a TV Celso, acho que é um caso que valeria um outro livro, a própria Fundação Casper Libero, e fora a relação do Grupo Folha, o grupo de comunicação, com os outros negócios que o Frias e Caldeiras tinham juntos, como a Rodoviária de São Paulo, que o livro também está lá contando essa relação também promíscua aí entre a comunicação e os outros negócios. O Frias também era dono de uma granja também, muito importante na época. Enfim, tudo isso o livro aponta, e eu acho que é até pano para manga para novas pesquisas, sabe? E eu acho que é uma dimensão muito importante, sim, sem dúvida nenhuma, assim, como que o grupo impressionantemente cresce, se fortalece e sai da ditadura como, né, um dos maiores grupos de comunicação do país. Melo, e aí eu volto para o fecho, que é os 3 M's: militares, mercado e mídia. 3 M's, neste momento, voltados, na minha opinião, para derrubar o governo Lula. Em guerra contra o governo Lula. São exatamente os 3. A mídia, o mercado e os militares querem derrubar o governo eleito pelo povo brasileiro. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. É isso que nós estamos vivendo. Os 3 agindo ao mesmo tempo. Uma hora o protagonismo de um e o outro de outro. A Folha atacando o Alexandre de Moraes, né? Atacando a política econômica do governo, pedindo que o governo jogue duro com o gasto, menos com a desoneração da Folha, porque aí vai mexer no nosso, a gente não pode. Não é? E os militares, que não querem perder o osso, não querem largar o osso. E nós estamos correndo perigo, porque eles continuam, o golpe continua, é uma ação contínua, não foi, enquanto não forem punidos todos os militares envolvidos, todos os envolvidos no golpe, exemplarmente, o golpe fica aí, porque nós temos aí um general aí que pertencia ao governo já reclamando, eles estão botando a cara a tapa aí, desafiando o governo. É isso aí, a gente se despede do Antônio Melo. Muito obrigado. Até segunda, viu, Melo? Até segunda, bom final de semana para todo mundo e até lá. Valeu, Melo. Até segunda. Valeu, um abraço. Bom fim de semana.